Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o vídeo de número 84 da cronologia dos X-Men, esclarecendo todas as dúvidas a respeito do universo dos Filhos do Átomo e sua evolução ao longo dos anos. Nesse vídeo apresentaremos duas histórias. A primeira se passa na revista X-Men número 57 de 1969. O inimigo que os X-Men vão enfrentar nessa história são os Sentinelas Mark II. Vocês se lembram de Bolivar Trask? Lembra desse nome? O antropólogo criador dos primeiros Sentinelas, lembra? Vocês nunca se perguntaram como um antropólogo poderia idealizar máquinas tão avançadas? Pois bem, ele teve dois filhos, Tanya e Lawrence Trask. Aos 5 anos, os poderes mutantes de Larry, do Lawrence Trask, se manifestaram. Sua mente poderia viajar para o futuro. Olha que interessante. Ele tem poderes pré-cognitivos. Dessa forma, Bolivar Trask teve acesso minucioso a toda a criação dos Sentinelas. Ou seja, o Larry Trask ele podia visualizar dezenas de anos no futuro. E com este recurso é que o pai dele conseguiu criar os Sentinelas. Todo o conceito tecnológico dos Sentinelas já existia, só que no futuro. Tá? E assim, né, a partir do momento que ele tem acesso a essa tecnologia, ele só repassou para os cientistas, né? E foram feitos os Sentinelas. Ora, mas sim, agora faz sentido, né? Para esconder do mundo, que assim, olha que interessante, porque na verdade o Bolivar Trask, ele é um cara preconceituoso com relação aos mutantes, e ele deu o azar, né, de ter os dois filhos mutantes. Então assim, para poder esconder do mundo o seu próprio filho, o poder mutante do seu filho, o Bolivar Trask, ele ordena a uma equipe de cientistas para criarem um colar tecnológico. Esse colar que foi criado, ele tem a capacidade de cancelar os poderes pré-cognitivos do Lawrence Trask, né, os poderes mutantes dele, inclusive afetando a sua memória, fazendo com que ele mesmo não saiba de sua natureza, de seus poderes mutantes. Tá? Isso é uma coisa interessante, é bom que vocês saibam também. Ele usa o colar sob juramento de jamais tirá-lo. Tá? O cara toma banho para transar, ele tá usando aquele negócio lá. É uma coisa muito séria que ele se comprometeu desde a infância. Tá? Ou seja, ele é criado, né, sobre aquele ódio que o pai dele tem, né, sobre os mutantes, sabendo que a tecnologia dos Sentinelas foram criados para proteger a humanidade, e ele se torna extremamente rancoroso com relação ao que aconteceu com o pai dele. Né? Todo o confronto que os robôs tiveram com os X-Men, né, fizeram com que o seu pai perdesse a vida. E ele culpa os mutantes, os X-Men, por causa disso. Beleza? Com o objetivo de vingança, principalmente, Larry Trask criou a matriz número 2. Ou seja, o número 2 que seria o seu molde mestre. Né? Não sei se você lembra, no vídeo em que apareceu primeiramente os Sentinelas pela primeira vez, tinha um molde mestre, que era responsável pela estrutura dos robôs, por confeccionar, né, aquele exército de sentinelas. Né? Isso já foi mostrado em vídeos anteriores, evidentemente. Entre seu exército de sentinelas, esses renovados androides, caçadores de mutantes, possuem o mesmo tamanho, tá? Os seus antecessores. 20 pés de altura, ou 6,5 metros de altura, tá? Isso é uma altura padrão para a estrutura, né, humanoide ali dos robôs. A força dele está catalogada entre a possibilidade de erguer 80 toneladas
eles continuam tendo a capacidade de voo. Tá? Eles podem usar usando jatos localizados nas botas, naquela estrutura das botas deles. Tá? Mas agora contam com uma nova tecnologia. Eles podem ser controlados por um ser humano que colocaram um capacete cibernético construído para a função. Esse capacete foi criado como uma trava de segurança, que o usuário que estiver utilizando o capacete pode controlar o sentinela, né? Não todos eles de uma vez. Ele pode passar a tecnologia de um para o outro, mas não pode controlar todos de uma vez. Tá? Esse controle, porém, diminui a capacidade de luta do Android. Tá? A tecnologia do capacete impossibilita de ser usada por um mutante. Mas é possível um mutante telepata controlar a mente de um humano para usá-lo sob o seu comando. Beleza? Os sentinelas são imunes a ataques telepáticos, ilusões, manipulações emocionais e a maior novidade é a tecnologia de autorreparo, né, que vocês vão ver em próximas revistas também, que é uma coisa extraordinária. Né? Ele sofre danos e consegue se reconstruir usando peças, né, peças que foram quebradas, mas que ainda têm uma funcionalidade, inclusive de outros sentinelas. Tá? Tipo, se ele perdeu o braço dele, foi extremamente danificado, e próximo a ele um outro sentinela também está inoperante, mas com aquele mesmo braço bom, esse braço vai ser colocado no local daquele que foi perdido. Tá? Isso tem que ficar claro para vocês. Só o número 2 possui a tecnologia de teletransporte. Tá? Esse robô número 2, ele não vai ser mostrado efetivamente nessa história, mas é importante falar para vocês, porque ele é um personagem importante que é utilizado como a matriz da mesma forma que o molde mestre. Beleza? Sua diretriz primária, a de todos eles, impede que eles machuquem ou matem qualquer ser humano, em qualquer situação. Sistema de escaneamento que consegue identificar o Gen X caso ele exista. Eles possuem, evidentemente, um rastreamento, né? Uma tecnologia para poder identificar isso, né? Esse gene, caso ele exista no corpo de um ser humano. Né? Identificar o padrão do poder mutante para se adaptar e criar recursos para anular esse poder. Você vê que interessante? Cada mutante possui um espectro que determina qual a funcionalidade e o poder que ele tem. Isso foi, a partir do momento que isso é determinado, ele consegue criar um meio de subjugar, ou pelo menos tentar criar uma arma efetiva, eficiente contra esse mutante. Ele possui, né, entre as armas dele, vibrações estruturais controladas, vapor escaldante de alta pressão. Ele dispara um adesivo isolante, né, que sai da mão dele. Esse adesivo em questão, ele pode impedir que o mutante gere um determinado tipo de energia ou seja alimentado externamente por uma energia que faria com que o seu poder se manifestasse. Ele também pode emitir frequências de som muito altas, tá? Uma frequência sonora, para utilizar como arma. Uma das armas letais principais que ele utiliza estão posicionadas na palma da mão. Tá? São canhões de raio de plasma, elétrons, choque e um laser. Tá? Eles também contêm, um pouco abaixo da palma da mão, cabos de contenção feitos de uma liga metálica ultra resistente, capaz de se envolver no alvo. Né? Ele dispara, é interessante que esse cabo disparado ele vai envolver, ele vai enrolar na vítima em questão, né? Para poder imobilizar. Beleza? Esses são os recursos do Sentinela Mark II,
que os X-Men vão enfrentar nessa história, beleza? Lorna Dane está em seu novo apartamento em Manhattan, preocupada com seus poderes magnéticos mutantes, que parecem estar diminuindo. Ela é surpreendida pelo surgimento de 2 sentinelas, os Sentinelas Mark II, tá? Que a capturam com facilidade, né? Não tem ninguém ali para protegê-la, ela está sozinha, o poder dela... E nem mesmo ela tem um controle pleno sobre o poder dela, que ela não foi treinada ainda para isso, beleza? De volta ao Egito, onde anteriormente existia uma enorme base tecnológica, os seguidores do faraó vivo, agora só existem escombros e uma figura humana no centro. Trata-se de Alex Summers, em pânico pelo que causou. Ele conseguiu escapar de seu confinamento. Como que ele conseguiu escapar do seu confinamento? Ele absorveu raios cósmicos residuais no aparelho. E depois de absorver essa energia, ele descontroladamente destruiu o invólucro e o local, absorvendo o poder do monolito vivo. Isso aconteceu na revista anterior, né? Vocês estão lembrados disso aí, né? E foi dessa forma, ele simplesmente começa a gerar muita energia, tendo contato, né, com energia cósmica. Ele, como não sabe ainda utilizar o poder dele, controlar o poder dele, é interessante falar para vocês que qualquer mutante que tenha poder destrutivo e perca o controle pode fazer isso, tá? O controle está ligado diretamente ao estado emocional do mutante, tá? Ou a calma ou o descontrole fazem com que ele manifeste o poder de uma maneira totalmente descontrolada. Ele pode destruir, né, uma área enorme, enfim. Se ele não tiver o controle do seu poder, pode acontecer isso. Inclusive com qualquer mutante. Em meio a tudo isso que está acontecendo, né, o Ciclope tentando acalmar o irmão dele, o Homem de Gelo se ausentou por um espaço de tempo. Ele foi atrás das autoridades, né, que chegam ao local e vê toda aquela área destruída. Ele fala que o culpado por aquilo é o faraó vivo, e ele está como Hamed Abdul, professor lá da universidade, né, que ele é evidentemente reconhecido pelas autoridades, né, que começam a duvidar, né, do que está sendo dito pelos mutantes, né. Inclusive o Hamed esperto, ele chega para eles e fala: não, quem causou essa destruição foram eles, foram os mutantes, eu não fui responsável por isso. Aí as autoridades se voltam contra os X-Men, que tem que se defender, né? Eles utilizam os poderes deles de forma controlada, evidentemente, para poder subjugar as autoridades ali locais. Nesse meio tempo, o Alex sai correndo, né? Porque ele acredita que o descontrole que o poder dele possui pode matar todo mundo, né? E ele não está errado, então ele tenta se afastar o máximo possível das pessoas que ele gosta e dos inocentes ali. Os X-Men, eles entram na navezinha, aquela mesma navezinha emprestada pelos Vingadores, para poder ir atrás do Alex. Só que nesse meio tempo, o que acontece? Ele consegue encontrar uma caverna e se esconde dentro da caverna. Inclusive a navezinha dos X-Men até passa pela caverna que ele está escondido, né? Ele vê a nave passando. Só que o que acontece? Ele é surpreendido pelo surgimento de 2 sentinelas que aparecem no local para capturá-lo. Nesse meio tempo, dentro da navezinha dos X-Men, eles pensam em entrar em contato com a Lorna Dane, no apartamento dela, que evidentemente tem um limitado equipamento, né, de monitoramento. E eles notam que o apartamento está vazio, né, está bagunçado ali, porque afinal de contas ele foi invadido pelos sentinelas, mas os X-Men não sabem. Né, e assim, como ela desapareceu do local, o Bob Drake ele entra em pânico. Né? Nessa época, o Bob Drake, como já foi dito, ele está fascinado pela Lorna. Né? E ele está emocionalmente fora de controle. Ele exige que os X-Men façam alguma coisa para localizá-la, né? E eles já estão com o problema do Alex, que eles precisam encontrá-lo também, que é uma bomba relógio. Então, em meio a esse problema que o Bob também arrumou, né?
faz com que os X-Men se dividam. Né? O Cíclope decide ficar ali, juntamente com o Anjo e com a Garota Marvel, e entrega para o Hank e para o Bob a nave para eles irem até de volta ali para os Estados Unidos, para o apartamento da Lona, para ver o que eles podem fazer para localizá-la. Né? E é o que eles fazem. Durante esse período em que o Larry Trask está utilizando o capacete cibernético que possibilita que ele controle os sentinelas. Né? Eis que os X-Men chegam ali no apartamento da Lorna. Né? Evidentemente que as autoridades já estavam por ali, eles são recebidos... porque, olha só que interessante, foi arquitetado todo um plano para mostrar para as autoridades que os mutantes e os X-Men, principalmente os X-Men, porque afinal de contas quem está fazendo tudo isso é o Lawrence Trask, que está tramando contra eles e ele decide, ele quer incriminá-los. Né? Então ele fez tudo isso, ou seja, como ele sabe que os sentinelas levaram a Lorna, ele entra em contato com a polícia para a polícia chegar lá. E a polícia, evidentemente, que já quer saber o que está acontecendo ali, né, que a menina desapareceu, e eles querem prender o Bob e o Hank. Acontece até uma coisa interessante, no momento em que eles estão, não é nem lutando, eles estão se defendendo contra os policiais, que o policial ele joga uma cadeira que bate no Hank, e o Hank cai da janela, né, andares abaixo, né? Mas só que assim, eles têm um treinamento, evidentemente. O Bob já fez, inclusive, esse tipo de treinamento na sala de perigo com o Hank. Ele projeta uma haste de gelo que faz com que o Hank tenha uma queda controlada. Ele usa aquela prancha de gelo para eles poderem chegar em segurança, né, no térreo. E o que eles fazem? Eles vão até o apartamento QG que eles já estavam habitando, morando. Né? Eles chegam até ali. E ligando a televisão, eles entram em contato com as reportagens, estão mostrando o juiz Chalmers, que está se mobilizando também, né, ao lado do Lawrence Trask contra os mutantes. Ele está querendo justificar a cruzada que está sendo efetivada contra os mutantes e os sentinelas. Né, que os sentinelas foram ativados, essa nova versão dos sentinelas, para proteger a humanidade e caçar os mutantes. Beleza? E eles ficam evidentemente surpresos com tudo aquilo, né? Porque eles não sabem como, né, que os sentinelas voltaram, né? Mas eles estão aí, enfim. Né? Por um outro lado, né, onde está o Lawrence Trask, ele até comenta, né, com o juiz Chalmers, que ele tem todo aquele ódio pelos mutantes, que ele quer se vingar pela morte do pai dele, e que ele estava presente, olha que interessante, é bom que vocês saibam, quando o molde mestre foi acionado, entrou em funcionamento pelo pai dele, ele estava presente. Nesta época, há 3 anos atrás, ele ainda estava cursando a universidade, né, quando o pai dele aciona o sentinela molde mestre e consecutivamente os outros sentinelas. Né? Ele se recorda da morte do pai dele, né? que é interessante, vocês vão ver a imagem, né? Que o Bolivar Trask está embaixo de um sentinela. Né? Só que a imagem original, na história que foi narrada na época, o Bolivar Trask está em cima do sentinela, né? Quando ele morre está em cima, mas enfim, a imagem que está sendo mostrada, ele aparece esmagado pelo sentinela. Né? E é assim, à medida que eles estão assistindo tudo aquilo, eles são surpreendidos, né, pelas chegadas dos sentinelas que localizam eles. Esta história termina aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado, dá um like pra gente que é importante. Inscrevam-se no canal, um abraço, até o próximo vídeo.